E o tema da mensagem de hoje é como desenvolver a fé que move montanhas. É isso mesmo. Você já se questionou se você é uma pessoa de bastante fé? Ou às vezes você sente assim, não, eu acho que a minha fé ela é um pouco fraca, Fabíola, eu preciso melhorar. Então, nesta noite, eu espero que essa mensagem ela possa falar no seu coração. Se quiser acompanhar aí com a Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20. E assim diz a palavra: pois em verdade vos digo que, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Amém? Poderoso Deus, Pai amado, Pai querido, usa-me neste momento como um canal de bênção. Que eu desapareça e que o Espírito Santo cresça, porque aqui ele tem liberdade para poder trabalhar, falar, fazer da forma que ele quiser. Amém? Pessoal, quando eu trago esta mensagem aqui para vocês, o que na verdade eu quero ressaltar? As pessoas acreditam quando leem essa passagem que precisamos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, porque elas atribuem isso como um grão pequeno. O grão de mostarda, por ser um dos menores grãos que existem, as pessoas acabam confundindo isso como se fosse necessário apenas ter uma fé pequenina. Mas se a gente for olhar o que realmente Jesus está querendo dizer a partir dessa passagem, o que ele está nos salientando, orientando? Ele nos diz da seguinte forma: olha, o grão de mostarda, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser semeado. O que isso quer dizer? Não adianta simplesmente você colocar um grão na terra se você não adubá-lo, se você não jogar água, se você não colocar terra, esterco. O grão propriamente solto, ele não representa e não significa nada. Quando ele vem falar dessa fé de grão de mostarda, ele está dizendo, olha, o grão é pequeno, mas ele precisa ser nutrido. Ele precisa ser adubado, afofado, para que ele possa realmente germinar, para que ele possa vir a crescer. E no momento em que ele crescer, ele possa virar um verdadeiro pé de mostarda. Quem é que conhece um pé de mostarda? Quando ele fica grande, vira um arbusto gigantesco, mas antes disso é preciso de quê? De afofar, é preciso de cuidar. E na nossa vida espiritual, com a nossa fé não é diferente. Muitas vezes queremos ser pessoas avivadas, ter intimidade com o Espírito Santo, viver experiências sobrenaturais com Deus, mas nós não queremos o quê? O processo do crescimento do nosso grão, o nosso grão de fé. O que tem alimentado a sua vida espiritual? Porque a carne, nós bem sabemos o que alimenta a carne. O que alimenta a nossa carne? Água, comida, os prazeres que nós damos para o nosso corpo diariamente. Mas o espírito, o que alimenta o espírito, povo de Deus? É exatamente uma vida de oração, de jejum e meditação sobre a palavra. Fabíola, como é que a gente desenvolve a fé? Porque aqui nesta passagem, o que Jesus está fazendo? Ele está corrigindo, repreendendo seus próprios discípulos. No momento em que ele fala dessa passagem do grão de mostarda, é exatamente o momento em que o homem chega até Jesus, falando para Jesus, olha, tenha misericórdia do meu filho. Meu filho é um lunático, em algumas tradições vai dizer que ele é um endemoniado. Meu filho, ele precisa de socorro e os seus discípulos já tentaram e não conseguiram ajudar. Tenha misericórdia de mim. E ali naquele momento Jesus fala, povo de pouca fé, até quando eu estarei no meio de vós? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês terão a capacidade de mover uma montanha, fazer com que ela passe de um lugar ao outro.
É sobre isso que Jesus está falando naquele momento, porque não basta você simplesmente achar que porque está indo à igreja, porque você conhece da palavra, que você vai ser uma pessoa que vai fazer coisas extraordinárias e sobrenaturais. Ali naquele momento, os próprios discípulos que andavam com Jesus foram ensinados e doutrinados pelo próprio mestre, elas não tiveram condições e possibilidades de tirar aquele demônio daquele filho do homem. Imagina nós. O que tem sido a nossa doutrina? Como é que temos sido alimentados espiritualmente? Temos sido imitadores de Cristo, porque a palavra nos pede, nos orienta e nos ensina exatamente sobre isso. Que sejamos imitadores do comportamento de Cristo. Porque aqui a palavra também nos fala, lá em Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais como meninos na fé, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O que essa palavra vem nos dizer? Chega um momento em que a nossa meninice espiritual tem que cair por terra. Precisamos ser mais maduros espiritualmente para o quê? Que a gente possa corrigir, exortar, expulsar demônios, para que a gente possa, inclusive, ressuscitar mortos. Como assim, Fabiola? Sim, porque Jesus mesmo fala, vocês poderão fazer tudo aquilo que eu fiz e ainda mais. Mas é preciso uma vida de fé, de santidade. Lembra dos profetas que também ressuscitaram mortos? Lembra de Elias, de Eliseu? E às vezes quando a gente olha para esse tipo de situação, a gente acha que é impossível. Quando temos autoridade no nome do Senhor, que vivemos em santidade, poderemos fazer coisas sobrenaturais. Mas para isso nós precisamos sair da meninice espiritual que a gente tem andado. O que seria essa meninice, Fabiola? É a gente não amadurecer na fé. Ficar sempre engatinhando, não sai do lugar. É o cristão que muitas vezes depende só de líderes espirituais para o quê? Para ele andar na caminhada dele. Até quando vamos depender de outras pessoas para que a gente possa evoluir espiritualmente? Reage, povo de Deus. Reage diante da sua caminhada de fé. A caminhada de fé é igualzinho uma criança que ela está no seu processo de desenvolvimento. A criança, quando ela ainda é de peito, ela precisa da mãe para alimentá-la porque ela não consegue comer alimentos sólidos. Então, ela só bebe o leite materno. À medida que ela vai crescendo, a mãe vai introduzindo pequenos alimentos para que ela comece a mastigar. À medida que ela vai fazendo isso, que ela vai crescendo, ela começa a servir a própria comida sozinha. Depois de um tempo, ela começa a cozinhar. E na nossa vida espiritual não é diferente. Chega um momento em que somos alimentados por pessoas que vão nos falando, pessoas que vão nos doutrinando. E aí a gente começa a engatinhar na caminhada de fé, porque a palavra nos fala como é que você vai começar a ter fé? Sendo alimentado pela palavra. Se a gente olhar lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que de sorte a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então o nosso processo de fé, ele começa no momento em que somos alimentados pelo ouvir, o ouvir da palavra através de alguém. E muitas vezes quem vai ser esse alguém? A nossa família, a igreja que a gente vai. Começamos a engatinhar, patinar na fé. À medida que vamos amadurecendo, saindo da meninice, é a hora em que nós mesmos começamos a buscar na palavra. É a hora que você vai debruçar sobre o texto. Não vai precisar mais que as pessoas cheguem e deixem tudo mastigado, pronto para você. É a hora que você mesmo vai debruçar sobre a Bíblia e a palavra começa a falar contigo. Mas para isso é preciso o quê? Disciplina. Quantas pessoas falam, eu leio a Bíblia e não entendo. Mas o quê? Desistiu no primeiro desafio, na primeira palavra difícil que encontrou. Então já pensa o quê? Isso é coisa infantil. Criança que larga, enjoou do brinquedo, não quer mais brincar. O adulto não. O adulto passou pelo desafio e peraí, eu não entendi isso. Deixa eu buscar. Deixa eu olhar no dicionário o que isso significa. Não estou entendendo essa palavra. Deixa eu buscar por alguém que possa me dar uma orientação além. E aí você vai tomando gosto pela palavra. E aí você cada vez quer ler mais, buscar mais, e com isso você vai desenvolvendo os dons espirituais, a sua fé vai aumentando, você vai desenvolvendo intimidade com Deus e você vai querendo viver uma vida
como Cristo viveu, sendo um imitador de Cristo. Mas como eu vou ser um imitador de Cristo? Primeiro eu preciso conhecer quem foi ele, qual foi a caminhada, qual foi o percurso, o que ele fez, o que é a unidade de fé, o que a palavra me ensina, o que me pede, para que eu possa caminhar conforme a Escritura me ensina. Quantas pessoas falam que gostaria de ter fé, gostaria de ter dons espirituais? Como que esses dons serão manifestos na sua vida se você não se dispõe? Nós passamos muito tempo do nosso dia com distrações que não edifiquem nada na nossa vida. Passamos horas nas redes sociais, horas muitas vezes perdendo o nosso tempo com coisas que não edificam na nossa vida. E aí eu te pergunto nesta noite, quanto tempo do seu dia você tira para estar em comunhão com Deus? Quanto tempo do seu dia você tira exatamente para que o Senhor possa falar contigo através das orações? Para que o Senhor possa falar contigo através da palavra. Como é que Ele vai falar contigo através da palavra se nem abrir a Bíblia? Quantas pessoas aqui, fala Deus! O Senhor já está falando com muita gente. Quantas pessoas aqui que a Bíblia está aberta? Em cima aí da estante da sala, no Salmo 91. Pessoas ainda acreditando que o Salmo aberto vai fazer alguma coisa, vai trazer proteção para a vida delas. E o Salmo sozinho não faz nada. Se você não meditar sobre cada verso daquele Salmo, não viver o que está ali proposto, a sua vida não muda. Nada vai acontecer. É viver a palavra. Ler a Bíblia, você pode conhecê-la do início ao fim. Isso não te garante salvação nenhuma. Hoje eu tenho visto isso muito na internet. Pessoas que ficam só debatendo Bíblia com os outros. Fazendo comentários de que quem sabe mais a palavra. Não, você está ensinando errado. Você está falando de forma errada. Pessoas que se sentem pastores, pessoas que se sentem gente de doutrinas, como se isso desse para elas um nível elevado de salvação. Deixa eu te contar, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se você não estiver vivendo a palavra, sua salvação não está garantida. Para além de ler e entender, você precisa viver a palavra. Isso sim vai aumentar a sua fé. E é exatamente o que a palavra está dizendo hoje. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Começa pequeno. O grão é pequeno. É o menor grão que há. Mas ele precisa ser adubado, semeado. Porque somente a partir disso que a sua fé vai expandir e você será capaz de fazer tudo aquilo que Jesus fez. E é por isso que ele fala, você será capaz de mover um monte de um lado para o outro, porque aquele que tem fé, ele é capaz de fazer o impossível acontecer. Amém?